Olá, estamos dando hoje início a uma nova programação aqui no 93 FM, é o podcast Além da Notícia. Ele tem por objetivo conversar, trazer pessoas que se destacaram tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Pessoas que foram além da trilha, que venceram desafios e conquistaram sucesso. Por isso, hoje nós recebemos com muita alegria a Denise Silva, ela que é esposa do Leonardo Silva. Eles são proprietários da Eletro Silva em Barbacena. É uma loja, um empreendimento que tem dado muito certo aqui na cidade. E a gente vai conhecer um pouco da história desse casal, que ao longo de alguns anos vem crescendo, vem trazendo aí oportunidades de negócios para a cidade, de emprego, e a gente quer conhecer um pouquinho, então, desse casal. A Denise e o Leonardo, eles são administradores, como disse, da empresa, Eletro Silva, que é focada também em iluminação, em material elétrico, de todos os tipos para construção, e ela foi fundada em 2011. O casal uniu forças, sonhos para criar o próprio negócio, após anos de estudo. Eles não saíram assim do nada, eles realmente fizeram um planejamento. O Leonardo, que está aqui conosco, mas ele passou o bastão para a Denise aqui para poder falar, ele não gosta muito de estar à frente das câmeras, Ele traz consigo experiência, adquirida em 12 anos, trabalhando no comércio com o seu pai. Nós também conhecemos a Casa Silva em Barbacena, que é uma casa de material de construção. O pai do Leonardo é um dos proprietários da casa, no ramo de material de construção. Então, lá também, o Leonardo adquiriu a experiência para poder trabalhar aí nesse ramo. A Denise, ela iniciou a sua trajetória em 2011, após um caso até inusitado, ela pode ser demitida de uma empresa onde trabalhou por 14 anos. Nós vamos conhecer um pouco mais dessa história. Com coragem, resiliência, encorajou seu esposo e juntos eles empreenderam. E estão seguindo aí nessa jornada empresarial, sozinhos, com os próprios recursos disponíveis que tinham no momento e têm para poder trabalhar. Juntos, eles idealizaram a criação de uma loja especializada em materiais elétricos e iluminação, enfrentando grandes desafios e investindo tudo que tinham para transformar o projeto em realidade. Hoje, a Eletro Silva é referência em iluminação que une tecnologia, estética, sustentabilidade e emoção, traduzindo sonhos em projetos luminosos que encantam. Então a gente vai passar agora a conhecer um pouco da sua história, Denise, do Leonardo, que eu acho que é inspiradora e é isso que é o objetivo do programa. A gente poder inspirar outras pessoas que estão aí tentando, às vezes começando o seu empreendimento, e com histórias inspiradoras eles podem criar assim mais coragem, mais desejo também de poder vencer. Principalmente nesse momento eu queria agradecer a sua presença no programa, desde já, e desejar sucesso aí no seu empreendimento, E eu queria saber, já de início, qual que é o principal foco de atuação da Eletro Silva. Olá, ouvintes da 93 FM. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço o convite do Gilmar. Nós, Eletro Silva, atuamos na área da iluminação. E nós temos disponíveis produtos técnicos para atender os mais diversos projetos e os anseios também dos nossos clientes e amigos que querem uma iluminação de qualidade e querem um resultado que seja agradável e que possa realizar o sonho de cada um, que a iluminação é algo que realmente encanta. Hoje, quando a gente pensa numa casa de elétrica, de iluminação, a gente fugiu daquela casa tradicional, Léo? Que a gente pensava ali que a gente ia comprar fiação, tomada. Hoje há uma inspiração maior na questão da iluminação. A iluminação ela traz um novo visual para o ambiente, não é isso? A iluminação é algo que está em constante mudança, São muitas tendências, são vários projetos e movimentos para que a gente consiga acompanhar o mercado, A gente visita muitos lugares para a gente estar atualizado do que está sendo usado no momento, não deixando de lado, o gosto de cada um, o que cada um gostaria que fosse realizado na própria casa, no comércio. Então, a iluminação hoje, você consegue não apenas atender a parte básica,
mas também de criar emoção, de criar espaços, cenas em que possam favorecer o usuário. E o consumidor em Barbacena, você sente que eles estão preparados para esse novo tempo, assim, dessa área da construção? Olha, eles estão buscando, né, algo diferente, porque hoje em dia a gente tem muita tecnologia, a gente fica o tempo todo ligado nas redes sociais. O que a gente busca? A gente busca um momento ali de estar na nossa casa, de ter um conforto melhor. Então, a Lux te proporciona isso. Você oferecendo produtos de boa qualidade, com alto índice de reprodução de cor. Isso a gente mostra para os clientes, explica para eles. Nós temos os produtos, nós temos o diferencial e nós mostramos isso para eles. E a cada momento vem pessoas diferentes buscando esse tipo de resultado. Você falou de diferencial, nós estávamos até conversando há pouco aqui em off, né? Como que Barbacena tem crescido, tem se desenvolvido nos últimos anos. Antigamente nós tínhamos poucas lojas elétricas, por exemplo, em Barbacena. De iluminação praticamente nem tinha, né? Teria que buscar em outros municípios. Você falou do diferencial. O mercado hoje é cada vez mais competitivo, né? Muitas pessoas empreendendo, muitas pessoas criando o seu próprio negócio. O que você coloca como diferencial da Eletrosilva, né, no mercado? Acontece que nós já trabalhávamos, né, no ramo de material elétrico e era muito faltoso a parte da iluminação, onde as pessoas buscavam esses produtos fora da nossa cidade. Então, o diferencial da Eletrosilva foi buscar os produtos para que a gente pudesse atender nossos clientes, atender os projetos dos arquitetos, dos designers, porque nós não tínhamos esses produtos na nossa cidade. Hoje nós conseguimos atender a 99% dos projetos com as linhas que nós já trabalhamos na nossa loja, sendo que o cliente que começa lá comprando padrão elétrico, começa na fiação, tomada e interruptor, ele finaliza a iluminação com os produtos que nós temos lá, porque a nossa gama de produtos é bem vasta. A gente sempre, quando vai na Eletrosilva, ela está sempre cheia, sempre bem movimentada. A gente percebe lá também a presença de muitos eletricistas, né? Como você disse aí também, esse público aí de arquitetos, e Barbacena, essa área também tem crescido muito. Inclusive nós temos uma faculdade aqui que forma arquitetos, né, que é a Unipac. Ela tem o curso de arquitetura. Nós temos também cidades vizinhas que oferecem o curso. Então a gente vê que essa área também se desenvolveu muito na cidade. Qual que é o principal nicho de clientes da empresa? Então, a Eletrosilva Iluminação, ela atende tanto o cliente que não tem um apoio, nem um projeto de um arquiteto, quanto o profissional que vai especificar produtos para aquele projeto. Então, nós hoje conseguimos atender, participamos também de eventos, né? Nós participamos de um programa chamado Núcleo Urbano, que é um programa onde os arquitetos se filiam a esse programa e eles pontuam nas compras nesse programa. Então, nós conseguimos criar um vínculo ali com aqueles profissionais, porque Barbacena tem muitos profissionais bons e as pessoas devem buscar os arquitetos, os designers que formam aqui. Nós, Leonardo e eu, formamos na Unipac, Administração de Empresas, né? E eu tenho vontade de fazer arquitetura, porque é uma área realmente que está em crescimento. Hoje a pessoa procura uma especificação melhor, uma especificação propícia para o que ela busca na própria casa, na própria residência. Então ela precisa de um profissional. Quando essa pessoa tem um profissional, a gente atende aquele projeto com os produtos especificados, e quando o cliente não tem também, a gente direciona. Esse desejo seu aí é importante, né? Porque você vai conseguir, já está aliando o conhecimento da administração na empresa, e agora, se você fizer arquitetura, você vai conseguir agregar mais, né? Com certeza. Essa é uma área que realmente me encanta. Eu já tenho cursos, né, de design de interiores, mas não é a mesma coisa. Né? Eu quero não para atuar na área, eu quero sim para dar apoio aos meus clientes,
e continuar atendendo os arquitetos e designers da melhor forma possível. Sim, e o conhecimento é uma busca constante, né? Quanto mais você está se aprimorando, melhor você vai atender os seus clientes, melhor você vai gerir o seu comércio, né? Com certeza. Você falou dessa satisfação com os arquitetos, com esses profissionais também, eletricistas, e com relação aos clientes. Vocês também têm um programa, vocês conseguem acompanhar a satisfação dos clientes com o resultado daquele trabalho que foi projetado e foi realizado? Sim, os clientes hoje já nos procuram, né, com fotos dos ambientes onde eles querem transformar. Eles já vêm com essas imagens para a gente, falam, olha, eu tenho esse espaço aqui, eu queria algo de custo médio para atender, o que eu posso fazer para melhorar. Então, eu acho muito interessante quando eles procuram e nos dão abertura de falar o que seria melhor para eles, né? Isso a gente fala sobre a temperatura ideal, sobre o quanto é importante trabalhar com um produto de alto índice de reprodução de cor, porque o mercado hoje em dia ele produz em série muita coisa que não tem aquela qualidade que a gente espera. Então eu mostro para eles ali que a gente consegue fazer uma iluminação bonita, sem muitos elementos, sem gastar tanto, porque nem todo mundo tem a condição de fazer um projeto extenso, mas nós temos ali para atender produtos de qualidade que vão dar um resultado muito bom naquele ambiente. Vocês estão sempre procurando assim, ter uma infraestrutura cada vez melhor para atender o cliente, né? Hoje vocês têm um estacionamento em frente, vocês mudaram a loja há pouco tempo, né? Você também se preocupa com isso? Isso, a rua que nós iniciamos, né, não era tão movimentada na época e até havia muita vaga para estacionar. Agora realmente está bem limitado, porque virou uma rua bem comercial ali, então a gente preocupa. Nós estamos falando ali do bairro do Campo, né? Sim, ali na rua Saldanha Marinho ali, indo para o Colégio Salesiano, né? Aquela rua ali é uma rua bem movimentada. E a gente espera que o cliente se sinta o mais confortável possível, tanto que a área da iluminação é uma área mais reservada, onde tem um espaço ali para o arquiteto ele mostrar, abrir o projeto, para que a gente possa estudar em cima daquele projeto, ver qual que é a peça ideal para aquele ambiente, e um espaço de descanso também, que geralmente as pessoas vão para resolver sobre peças mais decorativas, vão com a família toda, leva o filho, o marido. Então, assim, a gente tem esse espaço para acolher, para receber, porque é um momento que o cliente fica bastante tempo na loja, até a gente escolher as peças, né, definir o que seria melhor para ele. Então, a gente preocupa com essa estrutura, né? Essa estrutura para a gente poder atender da melhor forma possível. Barbacena, como a gente falou, é uma cidade que está desenvolvendo muito. Vocês estão ali naquela região da cidade. Existe planejamento de vocês ampliarem e amanhã, no futuro, poderem ter uma outra filial dentro da cidade? Ou fora também? Quando a gente começa, a gente só quer atender bem do jeito que a gente está, e a gente não pensa tanto em um crescimento assim tão rápido quanto foi o nosso, porque a gente sempre procurou solucionar os problemas e os anseios dos clientes, porque geralmente as empresas se fecham muito, limitam muito ao que o cliente está buscando. Então a gente procura solucionar e fala, é isso que você quer, então nós vamos resolver, nós vamos procurar. E a gente consegue aquela peça, aquele produto que o cliente está em falta, que às vezes ele não tem condições de buscar em outra cidade. Então a gente sempre procura fazer o melhor. E a gente pensa assim, na realidade, a Eletrociclo Iluminação era para ser só uma loja separada da loja elétrica. Mas a nossa mudança foi muito rápida e nós dividimos a loja, a entrada da loja é material elétrico e o final da loja ali é a parte de iluminação. A princípio estamos conseguindo atender os clientes, mas a parte de iluminação ela requer um espaço maior. Não está nos nossos planos ainda. A gente precisa melhorar mais. Tem pela questão do mostruário, né? Sim, porque ocupa bastante espaço, né? E como a iluminação, a mudança é muito rápida, a gente precisa estar em constante atualização para que a gente consiga atender
E a iluminação, a gente pensa sim em ampliar, mas eu nem vou falar sobre isso agora, porque eu acho que a gente precisa ainda Isso é assim. uma consequência, né? Até Isso, do próprio empreendimento, do sucesso, da necessidade, né? sim. A gente procura realizar os projetos e atender os projetos da melhor forma, e se porventura tivermos a oportunidade de crescer, por que não, né? A gente pensa assim que é um caminho natural das coisas. Quando você faz o que é certo, você consegue ter uma carteira de clientes, você cria confiança, acaba que esse crescimento é automático. Então a gente pensa um dia após o outro, fazendo o melhor sempre, e onde a gente chegar vai ser mérito nosso e da nossa fé em Deus, que eu acho que Deus é mais importante que tudo, né? E é Ele que está à frente, e a gente coloca nas mãos dele para a gente conseguir fazer o melhor trabalho aí. Denise, vocês já falaram, né? Você falou, o Léo também, nós conversamos aqui antes, vocês começaram, né, de uma forma pequena, foram crescendo, foram desenvolvendo e hoje é uma grande empresa. E você já percebia, enquanto esposa, esse lado no Leonardo, no Léo, de empreendedor e principalmente de empreendedor nessa área, desse relacionamento dele também com a família, com o pai, né? Tio também, né? O tio também. Isso, é O isso. Carlos, né? Isso. Então, o Leonardo, o Léo, meu esposo, desde novo, ele sempre trabalhou com os pais, né? Desde os 12 anos ele já ajudava na loja. E eu via nele realmente um potencial muito grande. Mas às vezes falta um pouco de coragem e determinação para a gente buscar algo maior e melhor para a gente, né? E quando eu trabalhei 14 anos no centro de pesquisa, no Salesiano, e estavam fechando lá e foram demissão em massas, assim, e eu sabia que uma hora ia chegar a minha vez. Então eu já estava preparada e falei com o Léo que qualquer momento isso poderia acontecer. E nós tínhamos filhos pequenos, e aí quando aconteceu, ele sugeriu que eu abrisse uma loja para mim, porque já estava na cabeça dele estabilizado com a família e tudo mais, e seria um passo muito grande, muito incerto, né? Mas eu falei com ele que eu não queria algo sozinha, que eu queria algo com ele, porque eu sabia do know-how, sabia do potencial dele, né? Ele é muito carismático, atende super bem, todo mundo gosta muito da figura dele, da pessoa dele, né? Isso é muito importante. E eu sigo muito para a parte financeira também, burocrática, e também na área de iluminação, mas o potencial sempre foi do trajeto dele, da trajetória nessa vida, né, do comércio, e a gente apostou nisso. E como que foi essa mudança, né? De você que era uma funcionária, você falou que trabalhava no Salesiano, né? Sim. Na área de pesquisa, Isso. para essa questão de empreendedora. O que você acha que foi o maior desafio para você fazer essa mudança na sua vida pessoal? O que é mais difícil porque quando a gente acredita em algo, são poucas as pessoas que acreditam na gente. Então, a força tem que vir de dentro mesmo. O mais difícil é você encontrar as pessoas que falam, vai lá que vai dar certo. As pessoas não falam isso para você, as pessoas te desencorajam. Então, o mais difícil foi eu buscar forças nele e ele buscar forças em mim, sendo que nós éramos 2 jovens com crianças pequenas, sabendo que dali para frente seria só nós dois. Entendi. E com relação à implantação da própria empresa, né? Quais foram os principais desafios? O que levou você a seguir esse ramo? Tem a influência da casa de material de construção? Então, eu com a vontade, né, de empreender também, eu procurei o Sebrae para saber qual que seria o investimento, e o que me foi falado lá foi certeiro, porém a gente não acredita tanto que o investimento seria aquele. E eu voltei para casa falando que quanto que seria que nós teríamos que investir e tudo mais, e nós não tínhamos
esse valor disponível. E foi esse valor que nós precisamos. Mas, para que a gente alcançasse aquele valor, nós tivemos que abrir mão de muita coisa. Nós tínhamos uma casa, tínhamos carro, tinha uma moto, alguns bens assim, e o valor do meu acerto só, né, que nós tínhamos. Então, nós acreditamos e fomos nos desapegando do que nós tínhamos para a gente investir na loja, numa loja que não tinha tanta credibilidade e nem confiança assim das pessoas, porque entrar no mercado é muito difícil. O seu fornecedor não te abre tantas portas, o seu cliente não acredita que você tem aquela mercadoria disponível. Então, assim, nós fomos dia após dia, abrindo mão do que nós tínhamos, sem saber se estávamos fazendo o que é certo, mas acreditando que aquilo daria certo. Você acredita que essa união sua com ele, né, enquanto casal, foi fundamental? O mais importante foi nós estarmos juntos para que a gente alcançasse isso. Se não fosse por eles, a gente não teria nada do que a gente tem. Se não fosse por mim também, nós não teríamos. Eu acho que a nossa união é primordial para o nosso sucesso. A gente trabalha sempre junto, sempre unido, né? Cada um com seu perfil. E esse perfil diferente é que dá certo, porque é o equilíbrio, né? Do feminino, do masculino, dele que, né, já tem o know-how de vendas, eu que tinha já essa vontade, né? E fui por esse caminho. Porque geralmente esse ramo, talvez mulher ia querer empreender em outro ramo, né? Sim, nós procuramos, numa viagem nós fomos visitar alguns comércios e nós não queríamos algo que conflitasse com o ramo do pai dele, que já estava na área de material de construção, né? E aí, quando a gente teve a luz de pensar em algo sobre iluminação, o Léo até falou assim, mas eu não sei nada de iluminação, de elétrica. Eu falei, mas a gente aprende. E foi assim, a gente acreditou e fomos por esse caminho. Então, se hoje você fosse convidada a dar uma palestra para empreendedores, pessoas que estão começando aí, se arriscando nesse campo, quais os conselhos você daria? Primeiramente, ouvir os órgãos competentes para que a gente consiga ter uma visão do que precisa ser investido, do que precisa ser feito, porque muitas coisas a gente não dá certo porque a gente não planeja. E no curso de administração, o que a gente mais aprende é planejar. Então, o planejamento é essencial para que você possa seguir o caminho mais certo possível, né? Porque a gente nunca sabe se vai dar realmente certo. Vai depender de vários fatores. Existem momentos que você dá vontade ali de desistir, que você acha que não vai dar certo? Vocês passaram por essa experiência? Foi quando a gente precisou vender nossa casa. É a única coisa que a gente tinha ainda que restava, a gente falou assim, vamos ter que vender a nossa casa. E aí o Léo ficou muito apavorado, falou, nossa, agora não tem mais jeito, como é que nós vamos fazer? Vender a nossa casa. A gente vendeu a nossa casa, compramos uma casa mais simples, daí a gente investiu num carro de entrega, a gente adiantou umas parcelas do aluguel, então a gente mudamos para uma loja maior. E quando nós tivemos esse passo de mudar para uma loja um pouco maior, as pessoas começaram a enxergar a Eletrosilva. Começaram a falar, olha, eles têm aquele material que a gente precisa. Olha ali, aquela loja, ela está maior, vamos dar um crédito para ela. Então, depois que nós investimos na nossa loja, a gente se doou mais, né? Eu acredito que esse momento foi um momento assim que a gente começou a dar certo. Entendi. Vocês deram um passo atrás na vida pessoal, nas questões pessoais, né, que vocês às vezes, que as pessoas sonham em ter, né, viajar, casa, para acreditar no empreendimento e automaticamente, dando certo, vocês recuperam tudo isso que vocês abriram mão num determinado momento. Sim, e a gente saber o que a gente
quer fazer, onde a gente quer chegar, que é o mais importante. Eu não aconselho ninguém a sair vendendo tudo, vendendo casa, vendendo automóvel, para investir em algo que você não tem conhecimento se vai dar certo. Como eu falei, o planejamento é algo mais importante. Quando nós planejamos de vender nossa casa, já tínhamos traçado na nossa mente o que seria feito com aquele dinheiro, onde seria investido, o que seria guardado para eventual baixa de vendas, né? Para a crise que todo o comércio passa. Então, isso tudo foi muito planejado, muito bem pensado, e em apoio também ao Sebrae, que eu aconselho também a todo empreendedor que vai iniciar algum projeto aí, né, nesse ramo, que procure esses órgãos competentes. Tem porque custo essa não, consultoria do Sebrae? essa consultoria é totalmente gratuita. Inclusive, por eu ter procurado o Sebrae no início, até hoje eu tenho apoio, já fiz vários cursos gratuitos e presenciais, até cursos que eles foram até minha loja para nos oferecer e para eu fazer o curso no horário que eu tinha mais facilidade, né? Então, até hoje eu tenho apoio do Sebrae. Então, eu acho isso muito importante. E você acha que a formação acadêmica, tanto sua quanto do Leonardo, também é um fator diferencial, já que vocês fizeram administração de empresas, né? Sim, administração de empresas é um curso muito completo, né? É um curso assim que te dá uma noção de direito, de contabilidade, marketing. Então, assim, é uma faculdade que eu acho que cabe, né, em qualquer profissão. A administração, ela amplia o seu olhar, assim, e consegue e faz com que você enxergue o todo da sua empresa. Acredito que o curso foi de grande valia para nós dois. Então, esse seu depoimento é importante, porque às vezes a pessoa acha que só a experiência dela é suficiente, mas essa questão acadêmica também faz uma diferença, né? Com certeza. A gente apanha muito mais quando a gente não tem essa referência, né? A referência de um bom planejamento, de marketing, de funcionário, gestão, é muito importante. Vocês devem ter percebido isso ao longo do tempo, a relação com o consumidor tem mudado muito nos últimos tempos, principalmente com a questão aí da internet, dessas vendas online. Isso influenciou também vocês de alguma forma? O que acontece? A Eletrosilva busca produtos com as melhores marcas do mercado. Eu falo isso porque quando eu recebo os projetos dos arquitetos, já tem a marca especificada do projeto. Por exemplo, ele especifica uma luminária na sala, ele já coloca a especificação completa, a descrição do produto, e nós temos esses produtos com aquela marca especificada. Então, o que acontece? A internet realmente ela é o nosso maior concorrente, né? Mas mais pela questão, às vezes, do preço que é apresentado ali, mas às vezes ele não condiz com a qualidade, né? Mas o que a gente sempre mostra para o cliente? Porque se tiver orçando o mesmo produto que nós temos, nós, a Eletrosilva, nós procuramos comprar, fazer boas parcerias com os nossos fornecedores, porque a gente consiga atender o cliente também naquele preço que ele chegou, que ele conseguiu. Mas se nós não conseguirmos chegar naquele preço, a gente consegue mostrar para ele o outro lado, que é o lado da assistência, é o lado humanizado, né? Que a gente está ali para fazer a adaptação que ele precisar. Se acaso aquele produto não atender o cliente, a gente tem a facilidade de troca, né? Então, esses benefícios a gente só consegue numa loja física. E quando a gente se preocupa muito com o que está ali mostrando na internet, mas se não é o mesmo produto que você trabalha, né, não é algo que você tem que se preocupar, porque existe um nicho que busca aquele produto que você está oferecendo. E a gente coloca muito bem, deixa bem claro assim, sobre a qualidade que a gente gosta de trabalhar, né? E geralmente bom preço não é o menor preço, né? O bom preço é aquele que você compra uma peça de qualidade, que vai te atender, que vai ter durabilidade e confiança na marca também. Denise, vocês têm 2 filhos? Sim.
2 filhos, qual a idade? Hoje nós temos a Nicole, de 18 anos, que já está na faculdade. Está fazendo qual curso? Ela está fazendo medicina. Medicina. E o Leonardo está com 15 anos, estuda lá no Anger. Já pretende fazer alguma coisa? Já tem ideia? O Leonardo fala muito em engenharia, né? Mas seguindo esse ramo de comércio, nenhum dos dois. E vocês conseguem conciliar bem essa vida de empresários e dona de casa, mãe, pai, né? Principalmente 2 adolescentes, né? Que é uma fase até difícil, né? Sim, a gente consegue conciliar, a gente consegue, né, colocá-los em algumas atividades que nós fazemos também, né, atividades físicas. A gente tem um momento ali do final de semana, a gente sempre passa junto, a gente faz programas bem naturais juntos, né, a gente faz nossas caminhadas, algo assim que tragam esse adolescente para próximo da gente, né? E é muito importante que a gente consiga colocar a família inteira naquele projeto, né? Para que eles se envolvam naquela história, porque eles sabem o quanto é importante a gente estar na loja, a gente estar à frente, né? E é muito importante também que você tenha, além de uma família que te acolhe, tem uma equipe muito boa também. A gente trabalha com os nossos funcionários, nossos colaboradores. Hoje vocês têm quantos colaboradores? Nós temos 12 colaboradores e a gente procura, né, que eles possam fazer um trabalho bem parecido com o que o Léo gostaria que fosse feito, né, porque acaba que a imagem dele, a forma como que ele atende, né, Esse é um diferencial. A gente sempre, quando chega na loja, o Léo está lá, alegre, satisfeito, atendendo, né? Com toda presteza. Realmente, as pessoas buscam muito o exemplo dele como comerciante. Muito bem. Eu acho que esse bate-papo que nós tivemos aqui, você acabou dando uma aula para nós aqui de como realmente empreender. Começar, às vezes, pequeno, e ir crescendo, e desenvolvendo. Você falou também muito de questão familiar, né? Essa união do casal é muito importante para que esse sucesso possa ser alcançado. Quero agradecer aí a sua participação. Tenho certeza que essa história de vocês ela vai ser inspiradora aí para outras pessoas poderem também galgar, seguir esse mesmo caminho. E eu gostaria de deixar aí os minutos finais para que você possa fazer as considerações de que vocês pensam aí para o futuro. Tem projetos? Então, nós temos a vontade mesmo de tornar a nossa cidade, colaborar, né? Que a nossa cidade possa atender todos os anseios da nossa comunidade, que nós temos bons profissionais, nós temos boas lojas, boas referências, para que a gente possa fomentar o comércio da nossa região. É um sonho da Eletrosilva que a gente possa realizar o sonho das pessoas, o sonho dos nossos clientes, porque a realização da casa própria já é algo maravilhoso e a luz, a iluminação é algo que incrementa esse sonho, né? Quando a gente ilumina um espaço, quando a gente entrega um projeto, quando a gente realiza, a gente percebe quão gratificante é e como a pessoa se sente feliz. Então, o que a gente espera para o futuro é que a gente consiga atender da melhor forma os nossos clientes, nossos amigos, que a gente consiga continuar com essa parceria que nós temos com os profissionais aqui da cidade, que são bons profissionais, maravilhosos, que podem atender o projeto de todos aqui. E é isso, a gente construir uma vida profissional feliz, e acreditando sempre em Deus e nos nossos sonhos. Então, muito obrigado, Denise, obrigado, Leonardo. Nós agradecemos a vocês também que acompanharam aí pela Rádio 93 FM, o nosso podcast Além da Notícia, hoje conversando com a Denise, ela que é proprietária da Eletrosilva Iluminação, juntamente com o seu esposo, Leonardo. Até o próximo encontro.